conhece. Para quem nunca teve, eu sou Denise, psicóloga. Antes de ser psicóloga, eu era cristã. E o ano passado, depois eu vou apresentar com um pouquinho mais de tempo, mas o ano passado nós tivemos uma escola aqui, escola de conselheiros, e dessa escola surgiu um livro, né, que é o Conhecer e Transformar, que são todas as aulas do ano passado, e nós teremos o lançamento desse livro no Teatro Municipal, dia 10, e na verdade eu gostaria muito que você fosse, mas que você estivesse orando por isso. Por quê? Porque é um projeto, né? É o conhecer através da psicologia e transformar-se através da fé, que nós vamos comunicar às pessoas que a psicologia é um instrumento de autoconhecimento e a fé, aquilo que você acredita, no Deus que você acredita, é que vai te dar forças para que você possa modificar a sua vida, ok? Depois nós vamos ter ali os livros para vender. O Valtinho tem cartão, né? Nós trouxemos cartão para quem quiser adquirir o livro e tá baratinho. Parte do dinheiro é destinado a missões e outra parte aos custos. E seria bom que você, desde o começo, aprendesse a se conhecer para poder se transformar. Por que se conhecer? Porque não é possível uma transformação sem um autoconhecimento. Se eu não souber o que eu tenho que mudar, não tem como eu mudar. Se eu não souber quais as áreas que precisam de mudança, eu não vou ter como fazer isso, tá? Então esse livro auxilia realmente a você estar se aprofundando, tá? nesse autoconhecimento. Mas vamos para a palestra de hoje. Essa palestra possivelmente fará parte do segundo ano da Escola de Conselheiros, tá? Perdas e luto. Quando foi me dado, esse tema não foi me dado, foi me dado a escolha de falar sobre alguma coisa, sobre algum tema que eu tenho no consultório e que eu atendo muito e que as pessoas, quem está aqui normalmente assiste outras pessoas, tá? Então você vai conhecer um pouquinho o que significa perder e o que significa a dor do luto e como ajudar uma pessoa assim, tá? Eu quero inicialmente falar sobre perdas, inserindo aquilo pelo qual nós mais lutamos na vida, que é o ganhar. Tudo que nós fazemos é para ganhar, tá? Ninguém faz nada para perder, nós fazemos tudo para ganhar. O que acontece é que ninguém ganha se não perder. Desde sempre de nossa existência, vamos pensar que ela foi pautada no ganhar. Nós desenvolvemos estratégias. Pensa na criança que faz uma birra, pensa na criança que chora porque quer chupeta, chora porque quer mamar, chora no supermercado, faz uma birra porque quer ganhar um brinquedo, tá? Então, desde pequeno, nós queremos ganhar. O que acontece é que nós não desenvolvemos se nós não abandonamos o ganhar. Se nós não perdermos, vamos pensar na criança, se ela não perde na infância a chupeta
se ela não perde a mamadeira, se ela não perde o colo, ela não ganha o andar, ela não ganha o copinho, ela não ganha o pratinho com a colherinha. Eu quero que você acompanhe o que eu quero dizer com ir perdendo para ir ganhando. Então, desde sempre é assim, esse ir perdendo para ir ganhando. Na verdade, vamos perceber que para conquistar algo novo, uma perda se faz necessária. São essas perdas que possibilitam o nosso crescimento físico, emocional e espiritual. Então, quando que as coisas se iniciam? No parto. A nossa primeira perda. Qual é a nossa primeira perda? O útero, né? Quentinho, confortável, não tem fome, ali, não tem frio. Qual que é o primeiro grande choque da nossa vida? A saída do útero, né? Então, vamos imaginar isso, como que funciona. De repente, aquele monte de luz, aquelas pessoas estranhas perto, aqueles barulhos ensurdecedores, porque você imagina o que é estar dentro do útero e ouvir uma voz, e estar fora e ouvir vozes. A criança, o que a ciência diz é que ela chora porque a hora que ela respira dói o pulmão. Eu acho que ela chora de assustada, porque onde eu vim parar, né? Então, normalmente a gente luta para ter o melhor. Ela sai do melhor. A criança sai do melhor. Nós saímos do melhor. Então, você pensa, todos nós aqui tivemos um útero um dia. Estivemos em um útero um dia. E também, né, a maioria de nós já tivemos filhos no útero. Bom, então, esse processo de separação gradual da mãe, a criança no colo, com chegada no peito, depois no berço, segurando a mamadeira, depois a substituição dessa mamadeira por copinho, papinha, e assim vão havendo perdas que são necessárias para que haja crescimento e desenvolvimento. E o que acontece nessas perdas? Nós abandonamos. Pensa no que é abandonar uma chupeta. Pensa no que é abandonar uma mamadeira. Você imagina, hoje a hora que você acordou, aquele normalmente, né, está muito gostoso ali embaixo da coberta. Você abandona isso para ir trabalhar. E vamos pensar em todos os nossos abandonos. A nossa mãe nos abandona para ir cuidar do marido, ou cuidar do pai, ou cuidar do outro filho, ou ir trabalhar. Nós somos abandonados quando nasce um irmão. Então, quando nós falamos de luto, nós fazemos o luto desde sempre. Vocês concordam? Embora eu tenha uma sentença de morte, né? Estão tentando me matar faz 2 anos. Todo mundo aqui sempre, hoje, está mais perto da morte do que estava ontem, não é? Nós temos que abandonar a vida. E qual o objetivo principal dessa palestra? É ajudar você a ver a morte morrer bem. Morrer bem. Nós precisamos nos preparar com alegria para ela. Qual a ênfase disso que eu vou falar para vocês? Se você viver hoje como se fosse o último dia, vai ser uma morte muito boa. O que é uma morte boa? É quando você vive hoje sem pendências para amanhã. Então, o que nós vamos começar a pensar? Pendências. Obrigada, Tiago. O que nós vamos pensar? O que nós vamos começar a pensar? Pendências. Quando você saiu de casa hoje,
a sua despedida com o seu filho. Ó, a mãe vai ali, a mãe já volta. Estava tudo bem? Porque você pode não voltar. Ou, quando você chegar em casa, o filho pode não voltar. A essência do que eu vou falar é pesadíssimo, mas é assim: se prepare. Prepare as suas relações, os seus relacionamentos, prepare a sua vida de tal forma que você não vai ficar devendo nada se você for hoje. Ah, por cartão de crédito pode. Quem paga o cartão de crédito da gente se a gente não? O seguro? Outra coisa que nós perdemos, olha aqui, perdemos nossos sonhos românticos. Ainda aqui a gente vê menino novo, tá? Mas vamos pensar em gente velha igual eu. Gente, tem coisa melhor que se apaixonar com 15, 20 anos? Não tem. E quando a gente chega nos 60, o que a gente vê? É tudo besteira. Por que é besteira? Porque passou da época. Na época é muito bom. Nós deixamos nossos sonhos românticos. Sabe aquele negócio daquele galã da faculdade ou do colegial, que você casaria com ele numa boa e iria morar lá na ponte? Gente, hoje nem no duplex. Não é duplex, é triplex. Né? Então, o que é isso? É abandono de sonhos. Você não acredita mais nisso, porque para você isso não é uma verdade. Deixou de ser. O que você fez? Você abandonou um sonho. Você está, por exemplo, esse exemplo que eu dei. Se você não acredita mais nisso, você abandonou a juventude. Porque enquanto se é jovem, acredita-se nisso. E é necessário acreditar. Porque se todo mundo acreditar no que você acredita, vai ter casamento? Ninguém vai casar. É só. Então deixa eles acreditarem, viu, gente? Vocês não assustam eles, não. O que também nós perdemos? Que a gente julgava ser eterno. Por exemplo, quem tem 20 anos aqui? Em torno de 20 anos. Não, Paulo, você tem 21, não sei. A Isabela. Isabela é novinha. A ele, cadê a ele? O que uma menina dessa julga? Que eu vou ser sempre jovem. Eu nunca vou envelhecer. Meu cabelo nunca vai cair. Aliás, nunca nada vai cair. E tudo cai, menos a gengiva. Né? A gengiva sobe. Então, o que uma menina tem em si? A jovialidade. Ela acredita que ela vai ser jovem para sempre. Não é a Isabela, é todo mundo. Quando você tinha 20 anos, que você aprendeu a dirigir, e aquela velha, naquele carro da frente que não sai da frente, a velha é você hoje. Né? Outro dia eu dei risada, eu parei num lugar, e eu estou lá mexendo no celular, e eu não estou vendo que tem uma fila atrás de mim. E aí o cara parou assim e falou: ô mala, sai da frente! Eu falei: nossa, já estou sendo chamada de mala. E quantas vezes eu chamei uma pessoa da minha idade de mala? Essa jovialidade você perde. Sabe uma coisa que a gente perde? O brilho no olhar, o brilho de inocência, o brilho de crença, o brilho de romantismo. A realidade se faz presente. E a realidade não tem muito a ver com romantismo nem com sonhos. O que é a realidade? É isso que nós estamos vendo aqui, né? O Rivaldo teve um infarto, dia 4 ele tem uma consulta para definir o jeito que ele está. Dia 30 eu tenho uma consulta para definir se os meus exames alteraram ou não. Essa é a verdade. Mas o menino de 20 anos, de 30 anos, não pensa nisso. E não é para pensar. Não é para pensar.
nós temos que continuar, independentemente da situação que nós estamos. Por quê? O fato de amanhã você acordar vivo, você tem tarefas para fazer. Só que você vai começar a fazer isso como se fosse o último dia. Se você fizer disso tudo uma jornada 10, pronto. Você viveu e cumpriu o objetivo que você tinha aqui. Tem uma autora muito joia, ela chama Judith Viorst, e ela escreve um livro que chama Perdas Necessárias. Quem quiser depois a bibliografia desses textos aí, eu tenho. Eu estou no fim da página 1. Ela escreve as perdas que sofremos e que não podemos fugir. Você não pode fugir dessa perda e nem eu. Que nossa mãe vai nos deixar e que nós vamos deixá-la. Que a nossa mãe não é eterna. Eu fico olhando minha mãe, eu venho à igreja, normalmente eu sento aqui, ela senta ao meu lado, e eu vejo ela cantando e eu fico pensando, por quanto tempo ainda será, ela tem 85 anos, por quanto tempo ainda será que ela vai viver? Eu pedi para o Senhor, quando o médico falou que eu tinha de 4 a 6 meses de vida, eu só fiz uma oração: não me deixe morrer antes da minha mãe. Por quê? Deve ser simplesmente insuportável perder um filho. Eu não quero isso para ela. Então, se a minha mãe for, a minha mala eu vou fechar, tá? Por quê? Não é natural que uma mãe enterre um filho. E quando isso acontece, então, o que nós temos que entender? Que a nossa mãe vai nos deixar e que nós vamos deixar. Quando você deixa a mãe, a vida se torna séria. Quando você sai de casa, não tem mais a mãe para socorrer, caso você não tenha dinheiro para pagar a conta d'água, é a mãe, sempre é a mãe. Quando essa mãe deixa de existir, você está na água. Quando eu sinto os meus medos, porque eu tenho medo como vocês, a primeira pessoa que eu penso é no meu pai. Meu pai sempre foi a figura masculina na minha vida do Porto Seguro. Era o meu pai. A minha mãe, eu cuido da minha mãe. O meu pai cuidava de mim. E o que vai acontecer com você? Vai sobrar só você. Sua mãe vai embora. Seu pai vai embora. E depois é a sua vez. Aí os seus filhos vão ficar por conta deles. E assim é a vida. Que o amor da nossa mãe jamais será só nosso. Por quê? Porque nós temos irmãos, nós temos o nosso pai, nossa mãe gosta da família dela, dos amigos, das amigas. Ele não é só nosso. Que as dores que nos machucam nem sempre saram com um beijo. Vocês entenderam o que quer dizer isso, né? É aquele beijo que a mãe dá no machucado, hoje não sara mais. As dores são na alma. Aquilo que nós sofremos é dor de alma. São perdas físicas, são perdas emocionais. São essas dores que nós passamos. Que estamos no mundo essencialmente por nossa conta. Gente, vocês já pensaram nisso? Você está no mundo por sua conta. Se vira. Uma das coisas que eu vou abordar ali mais para frente eu gosto muito de ajudá-los a pensar o que seria da vida de vocês se vocês não tivessem o cônjuge. Vocês não têm mãe, não têm mais pai e perdeu o marido ou a esposa.
Como será? Você está por conta própria? Que teremos que aceitar nos outros, em nós mesmos, um mito de amor e ódio, de bem e de mal, que é exatamente isso que eu abordo aqui. Nós temos em nós o bem e o mal. Por exemplo, quando você começa na vida cristã, você acredita que você se converteu e agora você se transformou numa pessoa excelente, que você não tem mais a outra parte. Tem. E é importante. Esse autoconhecimento, e isso que eu estou falando, é uma constatação. E você perde a ilusão de que você é boazinha. Você não é boazinha. Às vezes, você não é nem honesto. Você dá um jeito. A constatação de que você é humano. E quando você for, e daqui a uns 50 anos, ninguém vai lembrar mais nem que você existiu. Por que eu falo isso? Porque nós não precisamos de tanta pose, de tanto orgulho. Você vai embora e vai ser esquecido. Essa é a verdade. Então, vamos amar, né? Que nossas opções são limitadas pela anatomia e pela culpa. O que quer dizer isso? Anatomia. Outro dia eu falei assim para a Dani: puxa, eu achei que eu fosse, quando eu ficasse velha, eu ia ser uma velha magra e alta. Ela falou: como, mãe, se você foi sempre baixa e gorda? Eu achei que com a velhice eu ficasse mais elegante, né? Você tem a sua anatomia, não se preocupe. Gisele Bündchen, acho que nasceu na sua anatomia. Você é o que você é. Essa barriga que você tenta esconder dentro da cinta, ela existe. Essa olheira que você tem na hora que você acorda, e o bafo? Você é um ser humano. Essa é a sua finitude. De novo, não precisa de arrogância. Somos todos menos arrogância. Que por mais bela que seja, nenhuma garota poderá se casar com o pai quando crescer, nem o menino com a mãe. Que há falhas em qualquer relacionamento humano, ou seja, não é o seu casamento, não é a sua irmã ou o seu irmão, não é a sua mãe ou o seu pai. Todos os relacionamentos têm falha. A grande maioria daqui participa de igreja. Não troque de igreja. Você vai trocar de problema. Não troque de marido. Você vai trocar de problema. Não troque de esposa. Não troque de trabalho. A não ser que você tenha conseguido superar todos os problemas desse. Aí você vai se promover. Ou ser promovido. Não troque um trabalho porque você tem problema. Você vai ter o mesmo problema com o outro. Que nosso status nesse planeta é implacavelmente efêmero. Quer dizer isso? Você vai morrer. Você vai morrer. Tá? É só uma questão de 60, 70, 80 para estourar 90 anos. Menos de um século. Nós estamos no ano 2017. Em 2117. Não precisa nem isso. 2100. Quem vai estar aqui em 2100? 2050, eu acho que destino. O resto já foi. Que somos completamente incapazes de oferecer a nós mesmos, olha só, ou aos que amamos,
qualquer forma de proteção contra a dor, contra as marcas do tempo, contra a velhice e contra a morte. Gente, você sabe qual que é a dor suprema de perdas? É o filho. Você sabe por que a mãe sofre tanto? Não é só a saudade, é a constatação que ela não conseguiu salvar da morte, de que ela é deficiente. Nós temos a ilusão, colocando o filho numa escola boa, ficando de olho no tablet, ficando de olho nos amiguinhos, nas conversas. Nós temos a ilusão que a gente vai conseguir protegê-los. Não vai. Nós não conseguimos. Claro, temos que continuar fazendo a nossa parte, mas nós não vamos conseguir. Você não vai conseguir. Olha, pensa bem. Em 15 de abril de 2015, eu tive o diagnóstico do câncer e que eu ia morrer. Tá. O que eu poderia fazer por isso? Nada. O que eu fiz? Nada. Eu continuei vivendo. Vivo muito bem, né? Minhas filhas falam que eu sou muito alegre para quem está para morrer. Então, se depender de alegria, eu não vou nunca. Mas pensa, o que você pode fazer? Não tem criança aqui. Quando vocês saíram de casa, os filhos de vocês ficaram lá. Que segurança você tem que eles vão estar lá? Que não seja a sua fé. Nenhum. Se não for a sua fé, nada te assegura de nada. O que é isso? São as realidades que nós temos que conviver, que nós somos totalmente incapazes de oferecer a nós mesmos e aos que amamos qualquer forma de proteção contra a dor. Vamos pensar numa criança, está na escola, 6 anos, 7 anos, e ela precisa usar aparelho no dente, precisa usar óculos, e ela é gordinha. Eu não vou falar para vocês o bullying que ela vai sofrer. O que você pode fazer por ela? Nada. A não ser fortalecer. Fortalecer a autoestima dela. O que você pode fazer? Não adianta você brigar na escola, brigar lá com os coleguinhas deles, que é o que dá vontade. Nós não temos essa capacidade. Por que eu estou te falando? Porque nós sofremos com muita culpa. Como se a gente pudesse fazer alguma coisa. O que eu quero deixar para você? Não sinta culpa. Você não pode fazer mais do que você faz. Não é possível. As nossas perdas de cada dia são necessárias, pois se elas não ocorrerem, nunca seremos adultos saudáveis. Temos que enfrentar aquilo que sonhamos, tudo que jamais teremos e jamais seremos. Você nunca vai ter aquela fazenda que você gostaria. Nunca. Por quê? Porque não é possível. Não é possível. Só você ganha na loteria. Do contrário, você nunca vai ser magra e alta. Nunca. Não precisa continuar comprando roupa 42. Você vai morrer asfixiada. Compra 46. Nunca você vai ser o que você sonhou. Porque nós falamos muito isso, né? Corra atrás dos seus sonhos e corra mesmo. Sonhos possíveis. O que é possível? O que é possível? Eu tenho uma bis. É possível amanhã eu ficar sonhando com uma Mercedes? Não. Primeiro, eu preciso pular para uma 125. Depois, uma motinha 250. Não é assim?
Então, qual foi o sonho que você sonhou com 15 anos? Passou o tempo. Ah, eu queria ser médica. Passou o tempo. Não dá mais. Dentro da realidade, nós temos 50, 60 anos. Não é possível mais você fazer medicina. Por quê? Você não aguenta o baralhado de uma medicina. Eles dormem 3 horas por noite. Eles ficam 20 horas acordados. Não é que você não pode, você pode. Só que você não aguenta. A máquina pifa. O que vai determinar o que somos na vida e o que teremos, para melhor ou para pior, é como essas perdas são vivenciadas. O que eu estou dizendo? Estou dizendo o seguinte: contabilize as suas perdas. O que você perdeu? Ah, eu ganhei muito dinheiro, mas eu apliquei inadequadamente, não sei o que, não sei o que. Ótimo. Vamos começar daqui para frente a pensar de maneira diferente. Por exemplo, as perdas. Contabilize as perdas. Por que você perdeu? O que eu estou dizendo aqui? Se insira na realidade. Realidade, pé no chão. Pé no chão. O que é perdas? Pé no chão. Tá? Perdeu. Você não recupera. Você pode ganhar outra coisa. Outra coisa. Aquela não mais. Quando nos deparamos com um grande sofrimento diante de uma perda que se fez traumática, abandono de mãe, divórcio. Divórcio, gente, ele é comparado à viuvez, tá? Talvez um pouco mais trágico o divórcio do que a viuvez. Depois nós vamos falar sobre isso. Morte de um grande amigo, falência. Se instala inicialmente uma grande ansiedade, que deveria ser temporária, mas, a não ser diluída e se estender permanentemente, pode transformar-se em depressão. O que está falando aqui? Que existem alguns mecanismos que nós desenvolvemos quando nós sofremos muito, quando nós sofremos uma perda, quando nós sofremos um abandono, uma falência. Então, a primeira coisa, nós podemos nos transformar em pessoas indiferentes. Indiferentes. O que é indiferença? Quem não ama, não sofre, não perde. Quando eu não me apaixono, eu não vou sofrer nunca. Por quê? Eu não vou amar, mas eu não vou perder. Então, vamos pensar num projeto, num trabalho. Eu coloco a minha vida ali e não deu certo. Então, tudo que a pessoa faz é rasa. Sabe uma pessoa em que os relacionamentos são superficiais? O relacionamento com os filhos é superficial, o relacionamento no trabalho é superficial, a pessoa não mergulha, tudo é superficial. Ela adquire esse mecanismo de defesa para não sofrer, né? Quem não ama, não perde, não sofre quando perde. Necessidade compulsiva de tomar conta do outro. Olha que sério isso aqui ó, é quem escolhe psicologia. Necessidade compulsiva de tomar conta do outro. Aliviamos do outro a sensação de abandono que temos. Isso aqui é sério. E é muito verdade. Quando você pergunta para um estudante de psicologia, por que você escolheu psicologia? Então, a resposta normalmente é assim: é que eu queria me entender. Não, na verdade, ele quer entender as carências dele e ele quer dar para o outro, cuidar do outro, transferir para o outro o cuidado que ele acha que não teve. Então, vamos pensar. Quando eu estou cuidando de um paciente, automaticamente eu estou me envolvendo afetivamente com ele, sem correr o risco de ser desprezada, porque eu estou doando. Essa é uma maneira de suprir as carências. Você não sabe, não dá. Você dá, você cuida, você corre para lá, você corre para cá, você está sempre cuidando de alguém.
O que é isso? É um mecanismo de defesa, que é para você não sofrer. Como que você não sofre? Você está doando só. Você não fica à mercê daquele que o outro está te dando. E autonomia prematura. Vestimos a criança em defesa com a armadura do adulto autoconfiante. Sabe aquelas crianças maduras? São essas, tá? O adulto é vestido com autoconfiança e ele se faz maduro. Você vê isso, eu vejo muito isso em filhos que perderam a mãe cedo, daí foram ajudar a criar os irmãos, ajudar a cuidar dos irmãos. Isso tudo leva a uma autonomia prematura. Isso tudo leva a criança a crescer fora do tempo. O que ela faz? Na verdade, não é um crescimento, é uma capa, tá? Ela se protege. Ela se protege. Eu não preciso de nada, né? Eu sou autossuficiente. A criança faz isso porque aquilo ali está muito ruim para ela. No entanto, saber perder pode fazer toda a diferença no aprender a ganhar. Quem sabe perder consegue viver plenamente o que ganhou ou ganhará um dia. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo o seguinte: sabe aquilo que você perdeu? Quem já perdeu alguma coisa aqui? Enterra. Foi. Se você conseguir enterrar, você consegue viver a sua realidade bem. Se você ficar, puxa vida, quando eu tinha 40 anos, que eu era feliz, nossa, olha, eu perdi a oportunidade de ter ido trabalhar em outros países, olha, perdi. Nunca você vai adquirir nada de novo e nunca aquilo que você conquista vai ter pleno valor. Por quê? Você está presa no passado, presa no passado. Gente, quando eu pego um paciente que gosta muito do passado, eu deixo ele falar do passado. Daí depois eu falo para ele assim: não, agora nós vamos falar das coisas que estão acontecendo agora. Invariavelmente ele volta ao passado, ele volta ao passado, porque naquela época que a gente morava lá na fazenda, não sei o quê, que a gente subia em árvore, o cara está na cadeira de roda falando que subia em árvore, né? Fica pensando em comprar uma cadeira automatizada, não em subir em árvore. A pessoa não enterra, não enterra. É importante você enterrar. Por exemplo, uma coisa que eu vejo muito: divórcio. A pessoa não enterra o divórcio, gente. O marido foi embora. Foi. Enterra. Vai viver o que você tem para agora. Sabe assim? Você abre a geladeira, tem uma abobrinha, chuchu, 2 batatas e 2 ovos. Você fala assim: puxa vida, quando era criança comia picanha, ó, meu pai comprava picanha, a gente matava o porco na fazenda, fazia aquelas latas de gordura com porco, com os pedaços de porco frito, lembra? Gente, o porco morreu, já foi enterrado. Você só tem os legumes, faça uma maionese, por favor. Entende? Entende? Não volta. Não volta. O casamento foi: ah, mas eu fui uma esposa muito ruim, por isso que ele foi embora. Não tem problema. Seja uma pessoa melhor agora. Já que você não pode ser esposa, seja uma pessoa. Uma pessoa, uma filha, uma mãe, um homem, um amigo. Sempre, o que eu quero dizer para você é o seguinte: sempre é hora agora. Sempre é hora agora. O que foi, foi. Pode ter sido bom, mas não volta. Para que o processo de luto transcorra de forma sadia, são necessários 2 aspectos psicológicos. Está acompanhando? Perdoar a si e perdoar o outro. O que é isso? Perdoar aquele que partiu,
que estava inserido no relacionamento e perdoar-se por ter falhado, por não ter sido presente dentro do relacionamento como gostaria de ser, tá? Se perdoar por não ter sido a irmã que você poderia ter sido, a mãe que você poderia ter sido, a esposa, a amiga, qualquer coisa. Por quê? Gente, existe uma culpa dentro da gente de que nunca a gente está satisfeita com o papel que nós fizemos. A gente acha sempre que está devendo alguma coisa para filho. A gente sempre acha que ficou devendo alguma coisa para quem partiu. Então, tá bom. Então você foi uma péssima mãe, ótimo. Dá para você se perdoar? Eu não sabia, eu estava criando meu filho assim, eu não sabia. Ótimo, dá para você se perdoar? Essa culpa não constrói, ela não leva a lugar nenhum. A culpa não leva a lugar nenhum. O que constrói é a constatação de que eu podia ter sido melhor, mas eu quero me perdoar, porque eu não fui. Eu não consegui ser. Gente, eu não fui boa mãe. Eu fui muito ausente, eu trabalhava demais. E eu sempre achei que o bom era poder proporcionar para um filho viagem, uma roupa melhor, porque eu nunca tive. Minha mãe nunca trabalhou fora. Então a nossa vida sempre foi muito exprimida. E eu achei que era isso. Nunca fiz um bolo de fubá à tarde, tomei um café com as meninas, nunca fiz. E agora? Eu entupo elas de bolo de fubá. Então, não deu para ser. Eu quero me perdoar e ser daqui para frente. Dá para ser daqui para frente. Você fala assim, não dá mais tempo. Tá. Pode até não ser com aquela pessoa que você perdeu. Vamos pensar que ela morreu. Mas dá para ser com outras pessoas. Então dá para ser melhor, sempre dá. Eu tenho que me perdoar. Eu tenho que perdoar o outro por ter judiado de mim ou abusado de mim, aquele que partiu. Tá? Mas eu tenho que me perdoar. Por quê? É muito interessante isso, porque com todo mundo que você conversa, nunca a pessoa está satisfeita com aquilo que ela foi. Não está. Ela sempre acha que poderia ser melhor. E eu vou te dizer uma coisa, não poderia, porque você é humano. Você não poderia ser melhor do que você foi. Você é humano. Nós não conseguimos ser tudo. Nós não conseguimos ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor profissional. Nós não conseguimos. Não é possível. E o 2, pensar que aquela realidade vivida fez diferença e trouxe marcas. Aí eu pergunto aqui, quando perdoamos e nos perdoamos, as marcas negativas que houveram se tornam bem menos importantes que as marcas positivas, e conseguimos ver toda a contribuição que esse relacionamento teve na nossa história. Vamos pensar naquela pessoa que partiu. O que ela deixou de bom na tua vida? Qual foi a marca que ela deixou na tua vida? Por exemplo, quando eu penso no meu pai, olha, eu não poderia ter tido um pai melhor. Não poderia. O meu pai supriu todos os buracos que eu precisava como filho. Tá? Ele partiu. Que pena que ele partiu. Mas eu tenho que pensar naquilo que ele deixou de bom. Mas ele fez problema. Nossa! Que nem diz meu genro, se a minha mãe não ficar ao lado do pai, lá no céu ninguém fica. Porque só minha mãe para saber o que ela aguentou. Nós não negamos isso. Mas espera aí. Vamos pensar naquilo de bom que houve. Né? Hoje estávamos almoçando lá no Chácara. Ele construiu aquilo tudo. Ele era um homem que não sabia ler e escrever. O que ele deu
É o que ele tinha para dar. É o que ele sabia dar. Então, quando você olha a pessoa que partiu com esses olhos, o que ela deixou de marca em você? Não estou pedindo para você negar aquilo que foi negativo. Eu só estou pedindo para você contabilizar só o que foi bom. Vamos pensar numa mãe que abandonou. Sua mãe te abandonou quando você nasceu. Que marcas isso pode deixar de bom? O fato dela ter te gerado, ela podia ter te abortado. Não podia. Ela te gerou. E você está aqui. Me ouvindo? Ouvindo que tem propósito. Você não está aqui à toa. Existe um propósito para você estar aqui. Deus tinha um propósito para não deixar você morrer no útero. Então, eu procuro fazer assim, tá? Eu tenho isso na minha vida. Eu procuro muito olhar aquilo que existe de bom. E o que existe de ruim? Não é problema meu. Não é problema meu. Continuando. Olha só, olha como isso é complicado. Só se perdoamos e nos perdoamos será possível nos despedirmos e partir para outro projeto ou outro relacionamento. Olha aqui, quando não conseguimos fazer isso, ficamos presos naquilo que a autora Ana Cláudia Quintana chama de limbo. O que é limbo? É o que poderia ou deveria. E se eu tivesse sido uma esposa melhor? E se eu tinha que ter trabalhado menos, dado mais atenção para as meninas? E se eu tivesse sido uma filha melhor para meu pai? Gente, esse é o limbo. Você não vai nem para frente nem para trás, porque ele não existe, não é possível. Não chorar o leite derramado. Não adianta você ficar pensando, puxa, mas olha, e se o esse não existe na nossa vida? Passou. Se você não foi uma esposa adequada, o teu casamento acabou. Fim de conversa. Tá? Eu não vou falar para você partir para outro relacionamento, porque eu não quero ter o mal. Mas vai fazer trabalho de filantropia, vai ajudar os outros, vai fazer qualquer negócio. O esse não é possível. Então, não preciso nem perguntar. Eu conheço o ser humano o suficiente para saber que muita gente aqui tem tendência. Puxa, e se? Puxa, olha, e se a minha mãe não tivesse me abandonado quando eu nasci? Filho, outra família te criou. Que coisa boa! A minha mãe teve que me suportar quando eu nasci. A sua teve opção de te escolher. Gente, sinceramente, eu acho um filho adotivo uma bênção maior do que um filho natural, porque você escolhe querer uma criança que você não teve, você não gerou. Ou seja, a criança que você gerou, tua, se vira. A outra não, ela foi escolhida. Então, quando as pessoas ficam presas no e se, meu casamento não deu certo, se eu tivesse feito assim, e se a gente tivesse mudado lá para Andradina? Cara, o que foi, Val? Você não tem Andradina. Veio na minha cabeça, Andradina existe. Para Rondônia, para Palmas. Não existe o e se. A sua vida é isso aqui, ó. Arroz, feijão, bife, batata. Quê? Então, puxa vida, e se eu não tivesse comido tanto, eu não estaria com esse peso? Ótimo, para de comer agora. Né? O e se, tira isso do teu vocabulário, tá? Ele realmente não existe. Quando o relacionamento termina, mas não aceitamos o fim dele, viramos zumbis afetivos.
Olha que interessante isso, gente. É a pessoa que ficou presa no morto, que foi. É a pessoa que ficou presa no marido, que foi. Na esposa, que foi. No filho, que foi. O que é pior do que perder um filho? É não deixá-lo ir. É pior que perder um filho. Por quê? Você vira zumbi. Você não vive nem aqui, nem lá atrás. Lá atrás você não vive porque não decide. E o aqui você não desfruta porque você fica presa na dor lá de trás. Luto. Sentimento de tristeza profunda. Olha como essa autora que perdeu o marido, ela descreve a dor do luto. Né? Gente, deixa eu só perguntar, quem aqui perdeu alguém? Por exemplo, eu perdi o meu pai, mas não foi uma dor intensa. Meu pai estava muito ruim, o médico já tinha dado 3 meses de vida para ele já vinha doente há 2 anos, então não foi uma perda que eu digo assim, um susto. Quem aqui já perdeu? Eu quero só que você levante a mão. Uma perda significativa de alguém novo. A Cris perdeu um filho de 32 anos, pai novo, um irmão de 23 anos, Paulo. Quantos anos, Paulo? 9 meses. Beatriz também perdeu um filho. Também perdi meu pai. O pai? Morreu de infarto fulminante. Com quantos anos? Ele morreu com 33. Sério? 33 anos. Morreu de infarto, o pai dela. A Helenice perdeu o marido. Perdi meu pai com 55 anos. 55 anos, novo também. Bom, como que a dor? Gente, olha que coisa insuportável a maneira que ela descreve, né? Vocês imaginam, eu para escrever essa apostila, eu li 7 livros sobre perdas e luto. E assim, é terrível, é o peso que existe em fazer um texto sobre isso. Olha como ela descreve a dor: acordar, respirar, pensar e existir. Não há verbo que não doa durante o luto. Perder quem amamos é morrer um pouco, mesmo que o coração insista em bater. O luto nos torna um lugar ruim. Queremos fugir de nós mesmos, emprestar outra vida, perder a memória, trocar de papel. Qualquer coisa que nos tire a dor com a mão, que nos salve do horror de sentir que alguém foi amputado de nós. A morte é uma verdade disfarçada de absurdo. Não se arrepende, nem volta atrás. É desfecho. Olha, a gente não mede dor, né? Ela perdeu o marido, ela estava grávida do menino dela, do Guilherme. Acho que Guilherme era o marido. Ela perdeu o marido. A dor pior que existe é a perda de um filho. Se perder o marido dói tanto, você já pensou em perder um filho? Você já pensou, a hora que ela fala aqui, que nos salve do horror de sentir que alguém foi amputado de nós. E eu tenho a impressão que essa dor da amputação, ela é como se você tivesse amputado uma perna, um braço, sem anestesia. E aquilo ali fica sangrando até cicatrizar com o tempo. Eu atendo pessoas enlutadas e é muito complicado isso, sabe? Ainda mais quando os filhos, a pessoa perdeu um filho com a idade que tem as minhas filhas. É terrível, para mim é terrível. Para mim é um atendimento assim, porque vocês que fazem psicologia, vocês que são recém-formados de psicologia, vocês vão ver que tem determinados pacientes que vocês têm que
parar um pouquinho de atender os outros, porque você não suporta. É insuportável a dor que a pessoa sente. E você sente junto. Então, eu fico comprometida emocionalmente quando eu trato de uma mãezinha. Né? A Cris perdeu o menino dela. A Cris chegou no consultório. Tinha 2 meses, Cris? Tinha 2 meses, né? Que o Guilherme tinha ido embora. E era uma coisa assim. É pior, deve ser. Porque veja bem, eu simplesmente sou um psicólogo. Estou ouvindo uma pessoa falar sobre a dor. Agora, se eu já fico sem ar, imagina quem está sofrendo a dor. Continuando. Existe um remédio para a perda, para a dor? Mais cedo ou mais tarde, com maior ou menor sofrimento, todos nós compreendemos que a perda é uma verdade inquestionável da vida. Assim, a adaptação da perda em nossa vida é o lamento. O que é o lamento? É o processo pelo qual caminhamos rumo à despedida definitiva. Como lamentamos e se essa lamentação vai terminar e quando, depende do modo como sentimos essa perda. O que é o lamento? Gente, é o chorar, é o chorar, é o chorar, é o chorar, né? Quando eu atendi essa paciente no consultório, então ela ia 2, 3 vezes por semana e ela ficava 1 hora chorando, falando dele, chorando, falando dele, chorando, falando dele. O que é isso? Lamento. Essa é a parte, mas não é a mais doída. A mais doída ainda não chegou. Essa é a parte que demora, tá? Nós vamos ver as fases do luto, mas é a fase que você chora. Você chora. Você chora 1 mês, você chora 1 ano, você chora 2 anos, tá? Não é 2 meses que acabou, não. Você chora, imagina, você que tem filho de 20 anos, de 30 anos, você conviveu com esse filho. Imagina as minhas meninas, elas vão o dia inteiro em casa, elas não me dão sossego. Imagina aquele portão não abrir. Elas chegam, a primeira coisa que elas fazem é na geladeira. Imagina eu não ouvir a geladeira abrir. Existe uma diferença entre o lamento e reclamação. Por isso que tem lamentações de Jeremias na Bíblia, né? E não as reclamações de Jeremias. Porque o lamento, ele está falando da dor que ele sente. E a reclamação é quando você atribui aquela dor a alguém. Aí você fica culpando alguém por aquela dor. É isso que não devemos fazer. Ninguém tem culpa da nossa dor. Eu posso lamentar a minha dor. Eu chego diante de Deus e falo: Deus, eu estou triste, estou angustiado. E Deus entende a nossa dor. Porque eu estou lamentando uma perda, uma tristeza, uma angústia que eu estou sentindo. O problema é quando eu falo: ó Deus, eu odeio aquela pessoa porque ela me causou isso. Aí já é reclamação. Aí faz mal. E piora ainda mais a situação e mais. Você vê, reclamação tem a ver com murmuração. Nossa, gente, você já quer comer? Então, deixa eu só acabar isso aqui. Depois a gente entra no coffee break. Então, lamento é o processo pelo qual caminhamos rumo à despedida definitiva. Então, essa lamentação, quando ela vai terminar, depende de como sentimos essa perda. Por exemplo, vamos pensar que nós negamos a perda. Não, logo vai voltar. Não. Quando você nega, esse lamento fica mais comprido, tá? E você não processando, ele não vai terminar. Outra coisa, do lamento, a idade que temos e a idade de quem perdemos.
É diferente você perder um filho de 30 anos e é diferente você perder um pai de 90. É diferente você perder um pai de 50 e um pai de 80. Tá? É diferente você perder um marido. Nós vamos falar sobre marido. É diferente você perder um marido em que você está começando a construir uma história ou um marido que está com 90 anos. Tá? Um dos vocês dois vai. Ele foi primeiro, que Deus o tenha. Então, tem muito a ver com isso. Então, da nossa história, com a pessoa que morreu, como era a nossa história, né? Era um relacionamento chegado, era um relacionamento íntimo, ou não. Perdeu um filho que faz 20 anos que ele está morando em outro país, você não tem a convivência, essa convivência é que é o importante, é que vai fazer a diferença. Qual é a diferença? Por exemplo, o dia que a minha mãe partir, a diferença que vai ser a perda dela para mim e para os meus irmãos. É completamente diferente, não é a intensidade de relacionamento, não é o tanto de amor. Eles amam como eu, mas eu a vejo todo dia. Entendeu? Não tem a ver, eu estou sofrendo mais, não, porque eu amava mais. Não, tem a ver com essa dinâmica de relacionamento. E entendemos que toda perda passa por um processo que daremos o nome de fases, que a gente vai ver depois. Não para canalizar o sofrimento dentro dos trilhos, mas para acompanharmos a dor, saindo do insuportável até chegar à aceitação. A despedida da pessoa amada, que deixou marcas boas e saudade no nosso coração. Então, nós vamos parar aqui um pouquinho. Eu quero voltar a falar para você. Eu vou dar isso daqui para algumas pessoas. Você trouxe o outro? Dá aí para mim aí. Tem um maior, então tem lugar que a gente ia colocar esse aqui, ficou muito pequeno, então nós acabamos fazendo um cartaz desse maior, que é o lançamento do livro, tá? Muita gente que está aqui já comprou o livro. Então eu vou pedir para vocês colocarem na igreja, viu, pastor Ciro? Colocar lá. Depois vocês pegam comigo. O que é isso aqui? Isso aqui é uma maneira das pessoas entenderem que a psicologia anda junto com a fé. A Bíblia e a psicologia são amigas. Um não exclui o outro. Tá? Então, vamos lançar o livro lá no teatro. Eu gostaria de convidá-los. Quem quer comprar o livro? O Valtinho tem cartão, tá? Com cartão. Mas tem muita gente aqui que já tem o livro, viu, Valtinho? Então eu gostaria que vocês saíssem do coffee break. Não vão demorar. Quem quiser o livro, pega ali com ele. Quem não trouxe dinheiro e quiser me dar depois, você pode dar. Você deixa o teu nome marcado.